Os impostos especiais de consumo são definidos pelo professor Paz Ferreira como uma forma de tributação indireta monofásica, que recai apenas sobre certos consumos específicos, sendo exemplo destes as bebidas alcoólicas, o tabaco e os combustíveis. Há por isso uma dupla tributação do consumo destes produtos por parte do Estado, devido ao seu consumo criar custos sociais para além dos suportados pelos consumidores, surgindo como uma forma de combate a essas externalidades negativas. É este fim extrafiscal deste tipo de impostos que não só serve de argumento principal para a parte da doutrina que os defende, como é também o que o justifica a grande parte da população, chegando a serem vistos positivamente por tributarem apenas os consumidores de produtos socialmente reprováveis, o que levou o professor Sérgio Vasques a nomear este tipo de tributação como impostos do pecado. Há, porém, outro lado da doutrina, que vê os impostos especiais de consumo como impostos oportunistas, que utilizam o combate às externalidades negativas para esconder o seu verdadeiro e único propósito, a obtenção de mais receitas por parte do Estado. A meu ver, apesar de concordar que este tipo de consumos muitas vezes resulta em externalidades negativas que devem ser combatidas pelo Estado, os impostos especiais de consumo não só não são uma eficiente redução deste tipo de consumos, como também não é essa a principal razão para a sua criação por parte do Estado. Antes de proceder, é necessário referir que a aplicação do princípio da capacidade contributiva na tributação indireta suscita dificuldades, pois a estrutura típica dos impostos sobre o consumo não leva em consideração a ponderação global da força económica do indivíduo, que serve de pressuposto deste princípio. Porém, enquanto que no caso do IVA há um desagravamento da taxa tributada no caso dos bens indispensáveis à subsistência dos contribuintes, através da fixação de taxas reduzidas ou isenções, nos IECs não há nenhuma manifestação deste princípio, qualquer que seja a capacidade contributiva do contribuinte, o imposto a pagar será o mesmo para qualquer pessoa. Ora, como dito o professor Sérgio Vasques, o Estado teve de justificar a utilização dos impostos especiais de consumo por outro princípio decorrente do princípio da igualdade tributária, o princípio da equivalência, visando honorar os contribuintes nos custos sociais que provocam através deste tipo de consumos. Porém, não considero que o princípio da equivalência justifique a utilização dos IECs, pois esta tributação adicional não extingue a verdadeira causa das externalidades negativas. Esta tributação adicional tem, na prática, dois resultados. Ou a pessoa em questão suporta o acréscimo da taxa de imposto, ou deixa de poder comprar o produto tributado. No primeiro caso, o Estado aumenta a sua receita tributária à custa do principal alvo destes impostos, sendo estes os mais pobres, pois não têm acesso financeiro nem a alternativas aos produtos do pecado, nem a tratamentos para deixarem de consumir estes produtos. No segundo caso, o contribuinte deixa de poder obter o bem, e apesar de em teoria ser positivo, na prática não resulta na extinção dos custos sociais deste consumo. Não é por deixar de se poder comprar bebidas alcoólicas ou tabaco que alguém viciado em uma das substâncias as deixa de querer ou de ser afetado pelo vício. E não é por a gasolina ter ficado demasiado cara que alguém deixa de precisar de utilizar um carro para chegar ao local de trabalho que fica noutra cidade a tempo e horas. Ou seja, em qualquer dos casos, as externalidades mantêm-se. Para além disso, mesmo que se admita que há uma verdadeira diminuição da procura graças aos IECs, é duvidoso que essa redução seja assim tão elevada, pois tal como menciona o professor Brigas Afonso, sendo já difícil medir os níveis de fraude fiscal existentes no país, não é possível negar que parte dessa redução do consumo seja devido ao aumento do contrabando dos bens em questão. Com base nisto, não considero que os IECs cumpram o seu fim extrafiscal de combate às externalidades negativas, tendo hoje em dia, na prática, um fim meramente fiscal na angariação de receita do Estado. Isto, por sua vez, levanta o problema do caráter predatório do Estado, que é admitido como possibilidade pelo professor Sérgio Vasques ao reconhecer que os IECs podem ser usados pelo legislador contra hábitos de consumo a que os contribuintes não podem escapar. Sendo prova disto, o fogo do imposto nos consumos de maior rigidez na procura resulta de uma fonte constante de receita fiscal para o Estado à custa dos mais pobres, que são os que mais suportam este tipo de imposto. Se achaste interessante este vídeo, não te esqueças de te inscrever, pois aqui exploramos as conexões entre o direito e a economia, assim como os meandros da literacia financeira. Então, inscreve-te para te manteres informado.